sobre a morfologia das abelhas. É importante conhecer as estruturas corporais das abelhas, a fim de entender como elas desempenham suas atividades, como a coleta de pólen, néctar e entre outros. Então, na região da cabeça, encontram-se os órgãos sensoriais, a glossa, língua dos insetos. Ela é alongada e cheia de pelos, atuando como um pincel, para absorver o néctar das flores. Os seus olhos são compostos, auxiliam na localização das flores, quando as abelhas estão trabalhando, realizando suas atividades externas sob a luz do sol. Já os ocelos ajudam na visualização no escuro, como dentro da sua colônia, que é um local que não possui luz. As suas antenas são divididas em segmentos que possuem cavidades olfativas e pelos sensitivos. São importantes para a comunicação entre as abelhas. Nas antenas, possuem estruturas detectoras de sons, vibrações, odores e até sabor. As suas mandíbulas atuam na defesa e também na raspagem de pólen e de própolis, na manipulação de cera, resina, pólen, fibras, dentre outras coisas, e também na limpeza da colmeia. Na sua cabeça também se encontram as glândulas hipofaríngeas. Elas são responsáveis pela produção de geleia real. Já as glândulas salivares são responsáveis pela produção de saliva, que auxilia na transformação de néctar em mel, e as suas glândulas mandibulares, que auxiliam na remoção e manipulação da cera e da própolis, e também da remoção do revestimento oleoso do pólen. Então, aqui as figuras ilustrativas, mostrando as suas mandíbulas, maxilares, língua, e aqui também os seus olhos compostos, bem como as antenas e os ocelos. Então, no tórax é onde se encaixam os apêndices locomotores. Ele é dividido em 3 segmentos, sendo estes o protórax, que é ligado à cabeça, o mesotórax e o metatórax, que se ligam ao abdômen. Então, no tórax estão fixos 2 pares de asas e 3 pares de pernas, sendo um par em cada segmento. O primeiro segmento possui estruturas destinadas à limpeza das antenas. O segundo apresenta um esporão para retirar os grânulos de pólen, que são passados para o terceiro par, onde ficam as corbículas. Estas auxiliam no transporte de elementos sólidos e pastosos para o ninho, como pólen, barro, resina, fibra e sementes. As suas asas encontram-se nos 2 últimos segmentos e elas são revestidas por pelos bem pequenos e são cortados por nervuras, o que dá às abelhas a resistência para voar. As asas posteriores possuem uma fileira de ganchinhos, que são os ámulos, que se prendem na asa anterior no momento do voo, possibilitando que elas trabalhem em conjunto. Internamente, o tórax contém músculos e que são os responsáveis pela movimentação das asas e das suas pernas, como também auxiliam na comunicação através de vibrações. Estas vibrações são feitas para indicar a distância de fontes de recursos e no momento da coleta de pólen, e também gânglios nervosos, faringe, esôfago, artéria, aorta e os corações. Já no abdômen, ele é formado por 7 segmentos na fêmea e nos machos tem 8 segmentos, os quais são ligados entre si por membranas e músculos. Nele encontram-se orifícios respiratórios, denominados espiráculos, e que regulam a entrada e saída do ar. No abdômen das operárias também encontram-se as 8 glândulas serígenas, o papo ou vesícula melífera, o ventrículo, que é responsável pelo transporte e coleta de néctar coletado, o intestino delgado, a glândula de cheiro, reto, tubos de Malpighi, as traqueias, o espiráculo e o proventrículo. No caso da rainha, ainda há os ovários, o oviduto, a espermateca e a vagina, e no zangão tem os órgãos sexuais masculinos. Aqui, então, uma figura ilustrativa da anatomia interna de uma abelha, onde que possui esôfago, aorta dorsal, papo, coração, ósteo, o túbulo de Malpighi, o intestino posterior, reto, intestino médio, proventrículo, as glândulas, a faringe, cérebro. Então, aqui temos o sistema circulatório, onde o sistema circulatório das abelhas
Ele é do tipo aberto, ou seja, o seu sangue circula livremente no interior do corpo e dos apêndices. Há apenas um vaso dorsal, que é fechado na parte posterior e aberto na parte anterior, sendo localizado ao longo da linha dorsal. Elas possuem sangue frio, que é denominado hemolímfico. O seu aparelho digestivo é um tubo contínuo, vai da boca até o ânus, sendo formado por faringe, esôfago, estômago ou papo de mel, proventriculo, ventrículo, intestino delgado, intestino grosso e reto, tendo também outros órgãos associados. O estômago do mel ele é responsável pelo transporte de néctar e a água. Já o proventrículo é responsável pela digestão da abelha e o proventrículo é uma válvula que controla a passagem do néctar para o ventrículo. O seu sistema nervoso é uma rede que se estende por todo o corpo. Ele é composto pelo cérebro principal e 7 gânglios nervosos, sendo 2 no tórax e 5 no abdômen. Estes são ligados ao cérebro, ao exterior e aos músculos por fibras nervosas. Esses gânglios são independentes, mas seguem comandos e levam informações internas e externas. Eles também comandam a locomoção, por conta disso as abelhas ainda se movem quando decapitadas. O sistema nervoso das abelhas é muito desenvolvido e por isso elas percebem alterações ambientais muito antes que os outros animais. As abelhas dependem dele para expressar as suas reações a estímulos olfativos, visuais, táteis e para o funcionamento dos órgãos. Aqui no sistema respiratório, elas não possuem pulmão, constituído apenas por traqueias e canais que ligam as células do interior do corpo com o ambiente. Então, os músculos internos fazem uma pressão sobre os órgãos respiratórios, expulsando o ar de dentro do corpo. E quando esses músculos voltam para sua posição normal, os órgãos aumentam de tamanho, fazendo com que tenha a entrada de ar pelos espiráculos e que então será distribuído pelo corpo até chegar nas células. Desta forma, os espiráculos e as traqueias são os que transportam o oxigênio do ar diretamente para os tecidos. O sistema glandular, ele é composto pelas glândulas salivares da cabeça e tórax. Estes atuam na transformação do néctar em mel e na conservação do pólen armazenado. As suas glândulas mandibulares são responsáveis por deixar rastros, para assim indicar fontes de alimentos. Em algumas espécies tem função de feromônio de alarme, como no caso das scaptotrigonas. As suas glândulas hipofaringianas, que são responsáveis por produzir o alimento das crias mais jovens. As glândulas tergais unicelulares, localizado do 2º ao 8º térgito abdominal, com secreção de feromônios. Nas rainhas, a glândula do 7º térgito é chamada de glândula de cheiro. As glândulas epiteliais estão presentes no 3º térgito de rainhas fecundadas. Nas operárias correspondem às glândulas de cera, localizadas dorsalmente. As suas glândulas básicas, que é exclusivo da rainha, como as glândulas retais. Porém, não se tem informações específicas das suas funções. Por hoje era isso e ficamos por aqui.